Graça e paz, irmãos. Que bom que nós estamos mais uma vez aqui para compartilhar a palavra e podermos aprender e sermos edificados. E hoje eu estou aqui com o irmão Lucas, que está nos visitando, e no momento do vídeo ele nos dá a honra de poder estar aqui dedilhando e liberando mais através do som do dedilhado uma unção e a bênção do Senhor sobre você. Amém. Graça e paz a todos. Boa noite. Boa noite, irmão Lucas. Obrigado por você estar aqui. Nada, pastor. Deus abençoe você. Amém. Irmãos, e a palavra que eu vou ler com vocês hoje está no livro de Marcos, Evangelho de Marcos, no capítulo 45 ao 50, que diz assim: E logo obrigou os seus discípulos a subir para o barco e passar adiante, para o outro lado, a Betsaída, enquanto ele despedia a multidão. E tendo-o despedido, foi ao monte para orar. E sobrevindo a tarde, estava o barco no meio do mar, e ele sozinho em terra. E vendo que se fadigavam a remar, porque o vento lhes era contrário, perto da 4ª vigília da noite, aproximou-se deles, andando sobre o mar, e queria passar diante deles. Mas quando eles o viram andar sobre o mar, pensaram que era um fantasma, e deram grandes gritos, porque todos o viram, perturbaram-se. Mas logo falou com eles e disse-lhes: Tende bom ânimo, sou eu, não temais. E subiu para o barco para estar com eles, e o vento se aquietou. Entre si ficaram muito assombrados e maravilhados, pois não tinham compreendido o milagre dos pães, antes o seu coração estava endurecido. Amém. Queridos irmãos, o tema dessa mensagem chama-se Coragem, não tenha medo. E aqui nós podemos ver que os discípulos estavam aqui dentro de um barco no meio do mar da Galileia. O mar da Galileia é um mar de água doce. E ele tem 22 quilômetros de extensão, com 12 quilômetros de largura. É um lago muito extenso, por isso a Bíblia chama de mar. E esse acontecido aqui com Jesus, ele é narrado logo após Jesus fazer um grande milagre, que foi a multiplicação dos pães. Jesus pegou 5 pães e 2 peixinhos e alimentou 5.000 pessoas. E a Bíblia narra que Jesus olhou para aquelas pessoas ali com fome e a comparou com as ovelhas sem pastor. Ovelha que não tem alguém que cuide, que alimente, que dê um pasto que possa nutrir ali eles. E ele teve dó. E a Bíblia fala que ele pegou aqueles 5 pães, agradeceu a Deus e alimentou aquela quantidade de pessoas. E diz que depois desse trabalho de alimentar, de servir as pessoas ali, Jesus pediu aos seus discípulos que subissem no barco e que ele iria até o monte orar. Acontece que Jesus subiu ao monte e ele demorou um pouco lá em oração. Ele gostava muito de orar. E a palavra fala que era na 4ª vigília da noite, mais ou menos de 3 horas da madrugada. E quando ele chegou, os discípulos estavam no meio do mar, e o vento forte ali os impedia de avançar e de atravessar aquele mar. Eu lembro muito bem que o vento, assim, um lago, ele é forte mesmo e ele nos impede. Eu lembro que aqui na nossa região tem um lago chamado Lagoa Azul, e nós fomos uma vez em um grupo lá para o fim de semana, e quando eu vi aquela água transparente, limpa ali, eu mergulhei nela e nadei, fui até o meio, nadando. Aos meus olhos parecia pequeno, mas não era, irmãos, ele era bem grande também, é bem grande.
E aí quando eu cheguei no meio do mar, irmãos, eu fui a tentar atravessar e não conseguia ir para frente, eu ia tentar voltar, não conseguia, porque o vento me levava e me deixava exatamente ali no meio. E eu fiquei como os discípulos naquele dia, com medo. Ainda bem que tinha um grupo de jovens lá nesse dia, e jovens vocês sabem como é, né? Pegaram um bote ali e saíram no grupo lá e foram lá comigo, só para chegar lá até onde eu estava, e eu subi ali, mas sem perder a postura ali e representar medo. Mas se não fosse eles, eu estava perdido, né? Talvez foi até Jesus que foi lá, através daquele jovem, me resgatar naquele dia. E eu quero dizer para vocês que nós vivemos tempos assim, tempos no quais nós estamos remando e o vento está forte contra a vida, contra aquilo que nós estamos no nosso caminho. Olha só, no tempo deles aqui, não havia ainda os barcos motorizados como hoje, né? Então era na força do braço ali mesmo, era a força do braço do homem contra a força do vento. E lá, né, onde está localizado o Mar da Galileia, ele fica entre umas montanhas, entre os montes, e o vento passando ali, ele é muito forte. E quando ele estava ali, na madrugada, ali fazendo aquele alvoroço ali, para deixar qualquer pessoa realmente preocupado. E a Bíblia fala que Jesus, quando chegou no beira do mar às 3 horas, que olhou, eles já estavam lá no meio do mar. E ele observou eles lutando ali contra o vento, lá remando ali contra o vento. Eu quero dizer para você, eu não sei qual é a situação, qual é o vento forte contra seu caminho, contra a sua vida, contra a sua família, mas eu quero dizer para você que Jesus observa, Jesus vê, e Ele é capaz, Ele é poderoso para chegar até você e fazer com que tudo se acalme. Conforme a Bíblia narra aqui, Jesus andou, e como eles estavam no meio do mar, e o mar tem 22 quilômetros de comprimento, eles poderiam estar a 10 quilômetros da beira, mas Jesus andou ali esses 10 quilômetros, né? Ele tem uma experiência de andar 10 quilômetros, e eu gasto aproximadamente de 1 a 2 horas. Então suponhamos que eram 3 horas, Jesus gastou mais 2 horas, estava já quase amanhecendo o dia quando ele chegou lá onde eles. Só que quando eles observaram aquela imagem ali daquele homem andando sobre as águas, eles ficaram pensando que era um fantasma e gritaram com medo. Mas a Bíblia narra por que eles estavam assim, irmãos. Porque o coração deles estava endurecido. O versículo 52 fala que eles não tinham compreendido o milagre dos pães, antes o seu coração estava endurecido. Sabe, irmãos, são muitas as coisas que Deus já operou na nossa vida, na nossa família, né? Operou na humanidade. E às vezes, se nós não olharmos com o nosso coração aberto, quebrantado, preparado para a fé, nós ficamos como os discípulos, remando contra a maré e não saímos de nenhum lugar, ficamos presos ali. E Jesus quer ensinar para nós que é necessário nós termos fé. É importante, pois a fé é que abre o caminho para que Deus opere, para que Deus manifeste a sua bondade sobre a nossa vida. Eu estava lendo aqui os capítulos anteriores e eu vi que Jesus estava ali ministrando fé ao coração dos discípulos com muitas situações. Ele fez ali o milagre da multiplicação dos pães, ele curou o gadareno ali, que era um homem possesso, que estava ali já entregue à morte, praticamente vivendo no cemitério. Ele curou a filha de Jairo, ele ministrou parábolas ali sobre o grão de mostarda, sobre as sementes, né? Tudo para gerar fé no coração dos seus discípulos. Eu quero dizer para você, esta palavra aqui também tem o intuito de gerar fé no seu coração. Porque uma vez que você tenha fé no seu coração, você certamente abrirá espaço para que Jesus ande
sobre as águas e te encontre. E ao te encontrar, a palavra dele é: sou eu. Não tenha medo. Amém? Amém. E assim, Jesus operou ali na vida dos discípulos. E eles ficaram ali, a Bíblia diz que assombrados e maravilhados, né? Totalmente ali apavorados com aquela situação. Eu quero dizer para você que muitas das vezes nós vivemos assim apavorados, mas o pavor representa a falta de confiança, a falta de fé. Em algum momento, Jesus, posteriormente, em outro evangelho, falou: olha, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus quer que nós tenhamos a nossa fé ativada, a nossa fé crescente a cada dia, a cada momento, a cada instante, a cada minuto, porque essa fé que é capaz de fazer nós vencermos. Logo depois que eles atravessaram ali, que chegaram na cidade de Betsaida, a Bíblia fala que chegaram das fazendas, dos povoados, das aldeias, das cidades, muitos enfermos, muitas pessoas, e Jesus curou todas elas. Todos foram curados. Isso quer dizer, meu irmão, que Jesus vê você também. E que você não é porque tem muitas pessoas precisando nesse tempo, temerosas, remando e precisando de ajuda, que Jesus não é capaz de te ver, não. Ele te vê. Ele te vê, e eu quero dizer para você, Ele te ama e Ele quer te ajudar. Mas para isso é preciso você abrir o seu coração. Porque se você não abrir o seu coração, não tem como. É como se fosse um muro para impedindo que Jesus venha agir no seu coração. Jesus fala que é do coração aberto, o coração que tem fé, que procede as boas coisas da vida, que procede as boas vitórias, que concede aquilo que faz com que Deus opere e manifeste a sua bondade e seu poder na nossa vida, amém? Ao contrário, quando o coração é fechado, o coração está distante da fé e principalmente dos ensinamentos de Jesus. Jesus falou até anteriormente que o que traz é muita dor. Até a loucura diz que é capaz de brotar de um coração obscurecido e longe, distante do Senhor. E eu quero dizer para você, meu irmão, que isso não foi Jesus, lá no capítulo 8, no versículo 19 até o 21, ele faz algumas perguntas ainda para os discípulos, para que o coração deles se abram, para que os corações deles fiquem ativados e percebam que Ele é Deus, que Ele pode ajudar. Ele disse assim: quando parti os 5 pães entre os 5.000, quantos cestos cheios de pedaços restaram? Eles responderam: 12. E ele continuou dizendo: e quando eu parti os 7 entre 4.000, quantos cestos cheios de pedaços restaram? Eles disseram: 7. E Jesus lhe disse: como não entenderam ainda? Jesus está falando para você. Por que você não entendeu ainda? Porque nós não entendemos ainda que Ele é o pão da vida. Ele é a força, Ele é a saúde, Ele é o ânimo, Ele é a coragem, Ele é tudo que nós precisamos para viver. É tudo que nós precisamos para romper e para ser feliz aqui, amém? Então é mediante essa palavra que eu quero orar com você. Pedir que Deus nos abençoe, que Deus derrame a sua graça sobre nós e nos dê a paz. Amém? Vamos orar então em nome de Jesus. Meu Pai, muito obrigado pela Tua palavra, ó Deus, ensinada, Senhor, a nós, ministrada ao nosso coração, Pai. Nós queremos abrir o nosso coração, Senhor, para Tu, Jesus, que é o pão da vida. Ó Deus, que é aquele que diz que é o caminho, Senhor, a verdade e a vida. Vem sobre nós, Senhor,
e nos abençoa, ó Pai. Olha para as nossas limitações, para as nossas necessidades, para os nossos desafios. Olha para o vento contrário e ordena que se acalme, Senhor. Abençoa meu irmão que me vê. Abençoa essa família que precisa, Senhor, ó Deus, de provisão nesse tempo. Abençoa esta pessoa, Senhor, que comigo, ó Deus, ora a Ti nessa noite, ó Pai. E vem, Senhor, quebrantar o coração, Senhor. Vem, ó Deus, abrir o coração para a fé, Senhor, para ouvir a Tua voz, ó Pai, e para receber o milagre nesse momento, Senhor, para a glória do Teu nome, ó Pai. É no nome de Jesus que eu oro, ó Pai. Grato, Senhor, por esta palavra de vida, por esta palavra de coragem, Senhor, ministrada a nós nesse momento, ó Deus. No nome de Jesus, ó Pai. No nome de Jesus é que nós recebemos, ó Deus, a força, é que nós recebemos o nosso milagre, é que nós, ó Deus, tomamos posse da vida, ó Pai, e comemos, ó Deus, dessa palavra e guardamos no nosso interior, no íntimo do nosso coração, Senhor, para agradar, para te atrair e para liberar o Teu mover, ó Deus. Abençoa as famílias, abençoa no nome de Jesus, ó Deus. No nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe você, abençoe a sua casa, abençoe a sua vida. E que Jesus conceda graça e conceda paz. Você foi criado para vencer em Jesus Cristo. Não tenha medo. Deus é contigo. Deus abençoe. Que a paz do Senhor Jesus, as consolações do Espírito Santo e o amor de Deus o Pai seja conosco aqui reunidos e com a igreja espalhada em toda a face da terra. Amém. Amém. Obrigado, irmão Lucas. Amém. Deus abençoe. Deus abençoe, meus irmãos.